Fala galera, hoje a gente está aqui para fazer o comparativo das duas líderes de Smart Bands, a Mi Band 6 NFC com Alexa e a Huawei Band 6. Qual das duas está valendo mais a pena você estar fazendo a compra? Se vale a pena você trocar seu Smart Band? Vamos dar uma olhada aqui com detalhes qual das duas é a melhor. Temos de um lado a Mi Band 6 com NFC e Alexa e do outro temos aí a Huawei Band 6. São duas pulseirinhas líderes de mercado aí. Quem gosta da Huawei gosta da Huawei, quem gosta da Mi Band gosta da Mi Band. Mas aí vamos botar as duas em cima da mesa e ver qual que vale mais a pena, né? Falando da saúde, design, como mostra os gráficos aqui, vamos dar uma olhadinha qual delas é melhor. Começando com a Mi Band 6 NFC aí com Alexa, a gente pode dizer aí que ela faz o monitoramento de 30 exercícios, do seu sono, dos seus passos, dos seus exercícios físicos aí como natação, pular corda, corrida, esteira e tudo mais. Isso aí eu acho que vocês estão cansados de saber. Mas qual que é o diferencial primeiramente aí da Mi Band 6 com NFC e Alexa? Já diz aí o próprio nome, ela possui o NFC, que no momento aqui no Brasil não está sendo aceito, infelizmente. Mas em alguma hora vai funcionar. Já está funcionando na Europa, mas aqui no Brasil ainda não, infelizmente. Acredito que esteja bem próximo. Mas temos um outro diferencial que a gente não tem aí na Huawei Band 6. O que é? Ela tem o Alexa. Alexa, você pode dar comandos para sua casa inteligente. Se você tiver aí uma luz, uma lâmpada inteligente, uma tomada inteligente, você cria um comando aí com a sua Mi Band 6. É só você falar lá para ela, ligar as luzes do quarto, ou que horas são, Alexa, ou diversas coisas, né? Eu tô falando umas coisas bem rasas aqui, mas as possibilidades são imensas aí para quem entende de Alexa. Você pode automatizar sua casa aí, deixar sua casa inteligente e dar os comandos aqui somente para sua Mi Band 6. Isso aí é um grande diferencial, demais mesmo, para a Mi Band 6. A Mi Band 6, falando do seu design aí, ela tem um formato de pílula muito leve, quando você está com ela no braço, você nem sente. Já a Huawei Band 6 é um pouquinho diferente. Ela é um pouquinho maior já, tem a tela de 1.47 polegadas, e aí você tem outros diferenciais também que se destacam da Mi Band 6 como NFC, que é a oxigenação do sangue. As duas fazem a oxigenação do sangue, só que a Huawei Band 6 faz esse monitoramento 24 horas por dia, 7 dias da semana ininterruptamente. Então você fica com ela no braço, né? E ela vai fazendo esse monitoramento sem parar. Hoje, na Mi Band 6, a gente consegue fazer esse monitoramento somente manualmente, né? Você coloca ela no seu braço, vai lá, seleciona, manda monitorar, aí ele vai falar qual que é a porcentagem de oxigênio no seu sangue. São dois monitoramentos muito importantes hoje, mas aí a gente tem um ponto positivo da Huawei Band 6 na questão aí que faz 24 horas por dia, então você não precisa se preocupar com isso. Depois é só você visualizar o gráfico na telinha da sua Huawei Band 6, que já aproveitando, falando sobre o design dela, a Huawei Band 6 se destaca muito da Mi Band 6. O porquê? Acaba dispensando o uso de celular. O porquê também, galera. Com ela ter a telinha maior, você consegue ver os gráficos na própria telinha da pulseira. Eu vou colocar uns exemplos aqui para vocês. Você não precisa ficar pegando o celular lá, sincronizando com a pulseira para ver o gráfico do dia inteiro. Na própria tela da pulseira você consegue ver o gráfico da oxigenação do sangue, gráfico de exercícios físicos, né? Da frequência cardíaca, monitoramento do sono e tudo mais da própria tela da pulseira. Por ela ser um pouquinho maior, de forma retangular, você consegue ver com mais clareza de detalhes os gráficos da Huawei Band 6. Já a Mi Band 6 acaba sendo um pouquinho ruim, porque ela, por ter esse formato mais apertadinho, né, formato de pílula, não dá para ver os gráficos. Você acaba tendo que pegar o celular, ligando o Mi Fit, Bluetooth lá, para verificar os gráficos com mais detalhes. Então, aí ponto positivo para a Huawei Band 6.
E falando sobre exercícios físicos, a Mi Band 6 aí, como eu mencionei no começo, ela possui o suporte até 30 exercícios físicos e a Huawei Band 6 até 96 tipos de exercícios. Então, no caso, vamos colocar aí na balança, vale mais a pena a Huawei Band 6, mas porém, tem um porém aí. As duas possuem aí o suporte aos principais exercícios físicos. Vamos dizer que é corrida na rua, corrida na esteira, natação, pular corda, remo, elíptico, bicicleta. As duas possuem esses suportes que são os principais exercícios físicos. O resto dos exercícios, vamos dizer assim que são os monitoramentos mais simples. Vamos imaginar que você vai fazer um treinamento na academia. Ele vai fazer apenas a questão da frequência cardíaca e vai ter um algoritmo aí no meio para calcular as suas calorias. Não vai ser um monitoramento tão avançado como uma corrida, uma bicicleta. Nas duas pulseiras funciona da mesma forma, são os algoritmos que acabam mudando, mas aí se a gente for botar na balança, 30 exercícios para 96, geralmente a gente acaba sempre utilizando os principais, que nem eu mencionei anteriormente. Sobre duração de bateria, as duas possuem a bateria assim, bem parecida. A da Huawei Band 6 é maior, a gente consegue fazer ela durar mais ou menos 14 dias do uso mais moderado, do uso mais intenso acaba diminuindo um pouquinho. A Mi Band 6, assim, do seu uso mais intenso, vai durar entre 5 a 7 dias, e eles dizem que o uso moderado aí de 10 a 12 dias. Depende muito do seu tipo de uso, dos monitoramentos. Se você ficar ela com 24 horas no seu pulso, vai acabar consumindo mais. Ainda mais se você ficar fazendo o monitoramento da sua frequência cardíaca o dia todo, da oxigenação do sangue. Depende de diversos fatores, mas pela minha experiência, a Huawei Band 6 dura bem mais tempo, né, que a Mi Band. Geralmente no meu pulso aí chega a durar uns 12 dias. A Mi Band, no máximo, acaba durando 7 dias, aí já tem que carregar. Vamos falar que a bateria, a Huawei Band 6 acaba saindo na frente. Uma coisa que muitos youtubers não falam sobre conforto. A Mi Band 6, já vou falando aqui de cara para vocês, ela é mais confortável no pulso. Ela, por ser menor e mais leve, você não sente que tem nada no seu pulso. Essa é a minha opinião, talvez outras pessoas discordem disso, mas com a Mi Band 6 eu acho que fazer o monitoramento do sono é muito mais agradável. Por ela ser menorzinha, formada de pílula, bem mais leve do que a Huawei Band 6, você vai fazer esse monitoramento aí e vai ser bem mais agradável. Você não vai se incomodar com alguma coisa no seu pulso, pegando. A Mi Band 6 é muito boa para isso. Já a Huawei Band 6 não é uma coisa que incomoda, sei lá, mas por ela ser um pouquinho mais robusta, você pode acabar sentindo o seu braço na hora de fazer esse monitoramento do sono, dormir com o relógio no pulso. Mas aí vamos dizer que, na minha opinião, a Mi Band 6, em questões de monitoramento do sono, questões de algoritmo, as duas são muito parecidas, mas em questões de conforto, a Mi Band 6 aí acaba saindo na frente. Mas e aí? Qual que é a minha opinião? Qual das duas vale mais a pena? Eu vou falar a minha opinião para vocês. Olha aí, a Mi Band 6 com NFC e Alexa vale muito a pena para quem está focado na Alexa. Hoje o NFC não está funcionando no Brasil, provavelmente vai funcionar em alguma hora aqui no Brasil. Está muito próximo de acontecer isso. Eu tava com esperança que na hora que fosse lançado na Europa, aqui no Brasil seria lançado também, mas por ter lançado agora na Europa, para lançar aqui no Brasil está muito próximo, mas para quem gosta muito de Alexa, tá funcionando totalmente aqui no Brasil, em português brasileiro. Então se você gosta da Alexa, vale muito a pena você comprar a Mi Band 6. A Huawei Band 6 é mais para quem gosta de ter mais informações na tela. Você vai ter mais gráficos, vai fazer um monitoramento da oxigenação do sangue 24 horas por dia. E o preço das duas está muito parecido. Geralmente a Honor Band 6 é um pouquinho mais caro, você encontra ela entre 200 e 230 reais. A Mi Band 6 você vai estar encontrando aí, na verdade, um modelo NFC também. O modelo normal você encontra de 180 a 200 reais, mas o modelo NFC também está nessa faixa aí de 200 a 250 reais. Quase que eu acabo falando besteira aqui, mas essa é a faixa de preço dos dois. A Huawei Band 6 e a Mi Band 6 NFC tá com preço muito parecido. Mas aí você tem que botar na balança de quais são as suas necessidades.
A Huawei Band 6 atende mais você? A Mi Band 6 vai atender mais você? As duas são muito parecidas, mas tem algumas funções diferentes. Tem até a Huawei Band 6 Pro, que tem termômetro nela e você consegue medir a sua temperatura corporal, mas ela é um pouquinho mais cara e esse é o único diferencial dela da Huawei Band 6 normal aí. Da Pro só tem o termômetro. E digam aí nos comentários, qual das duas você tem, qual das duas você vai adquirir, qual das duas você acha melhor. Eu gosto de saber, eu gosto do debate aqui nos comentários. Vamos ver aí a opinião do pessoal, qual das duas vocês gostam mais, galera. E se você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui agora para não perder nenhuma dica sobre Mi Band 26, Huawei Band 6 e tudo mais, tá bom, galera? Valeu por ter assistido, um abraço e fui!